Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está me assistindo. Eu vou fazer um pedido muito especial antes de começar a falar sobre indiciamento. Se você acha que esse método é um método legal e que continue com ele, deixa nos comentários para que eu possa receber esse feedback, tá? Mesmo se você não for um dos alunos da Católica, esse vídeo vai ficar aberto para todo mundo. Então, é feito para o pessoal da Católica em razão do Covid-19, em razão das aulas estarem sendo feitas online, com atividades e assim por diante, mas vai ficar disponível para todos do canal. Então, se você já é do canal ou se por acaso você caiu aqui de paraquedas, deixa aqui um comentário se você gosta desse tipo de vídeo ou não. Quem sabe eu continue fazendo ele depois, mesmo depois que passar o Covid-19. Enquanto isso, nós vamos nos adaptando, tá bom? Então vamos falar sobre inquérito policial, especificamente, continuando o inquérito policial, vou falar sobre o indiciamento. Então é um assunto até relativamente simples. O que é esse diabo de indiciamento? Às vezes você assiste no Jornal Nacional William Bonner falando: fulano foi indiciado pelo crime tal. O que significa indiciamento? Nada mais é do que o momento em que a autoridade policial, e ele é cabível apenas à autoridade policial, ele vai apontar alguém que antes era suspeito e falar: ao meu ver, autoridade policial, foi você que cometeu esse crime. Então, baixa a orelhinha que eu tô de olho, tá entendendo? Então o indiciamento nada mais é do que um momento em que a autoridade policial vai definir quem que efetivamente ela acha que cometeu aquele crime. Então, é o momento em que a autoridade policial atribui a autoria ou participação a alguém. Esse é o conceito que nós temos relacionados ao indiciamento. Nada mais é do que um momento em que a autoridade policial vai fazer com que aquela pessoa, a partir do momento que indiciada for, ela tenha que tomar alguns cuidados. Ela não pode simplesmente sair do país, porque a autoridade vai estar de olho, isso vai ser considerado uma fuga. Ela tem que tomar cuidado com algumas outras coisas, porque a autoridade policial está achando que ela cometeu o crime. Então ela por acaso, se ela por acaso tinha a intenção de fazer uma viagem, como eu disse, para fora do país, eu recomendo que a pessoa normalmente suspenda essa viagem. Por quê? Porque a partir do momento do indiciamento, você passa a ter uma suspeita mais efetiva daquele cidadão. Ou seja, isso vale até mesmo para a defesa, para que a defesa possa se organizar e defender melhor aquela pessoa, porque ela sabe que efetivamente agora ela é a principal suspeita da investigação. Ele não é um réis suspeito, ele é o principal suspeito. Ele é a pessoa que o delegado acha que efetivamente cometeu o crime. Ele não sai indiciando 20 pessoas, sendo que o autor daquele crime é um só. Ele vai escolher dentre aqueles 20 quem que vai ser indiciado. Então, é um ato formal do delegado de polícia, da autoridade policial, tá? Esse ato é um ato formal desde o ano de 2013, pela Lei 12.830 de 2013. Lá no seu artigo 2, parágrafo 6º, ela vai dizer que o delegado ele tem que fazer isso como um ato formal e ele tem que ter fundamentos para isso. Você não pode simplesmente sair por aí indiciando as pessoas, colocando o dedo na cara deles e falando: olha, foi você que cometeu o crime, ao meu ver, autoridade policial, sem que você tenha base para isso. Eu sempre digo a vocês, existe um estigma em relação às pessoas que estão sendo investigadas. Existe um estigma em relação às pessoas que são apontadas pela polícia como praticantes de um crime. Então, por causa desse estigma, essa lógica tem que ser vista com muito cuidado. Você não pode simplesmente apontar o dedo e estigmatizar alguém sem qualquer base, entendeu? Quando que pode ser feito esse indiciamento? A qualquer momento. Assim que o delegado tiver formado o seu convencimento de que aquele é o principal suspeito. Então, pode ser inclusive no momento da prisão em flagrante. Tem muitos indiciamentos que são feitos no momento da prisão em flagrante. Porque o cara foi pego em flagrante, logo em seguida ele estava lá com a faca esfaqueando a pessoa e chegou a polícia. Tinha um vídeo mostrando o cara. Então o cara é preso em flagrante e automaticamente já é indiciado. Como pode acontecer em um momento posterior. Depois, ocorre uma investigação, fica aí 6 meses de investigação e chega o momento que o delegado fala: olha, acredito que tenha sido você. Então ele chama você para você ser indiciado. Na prática, eu cuido de um procedimento policial, juntamente com o delegado, claro, eu fui contratado por uma empresa para cuidar desse procedimento de inquérito policial. Nesse procedimento se investiga um crime de estelionato. E demorou um pouquinho do momento em que a gente pediu a abertura daquele inquérito e que ele se desenrolou, até que a pessoa fosse indiciada. Ela só foi indiciada quando ela foi ouvida e após ser ouvida o delegado falou: olha, eu vou te indiciar, e a indiciou. Porque isso tem que ser fundamentado, não é mais simplesmente uma coisa feita à moda caralha,
como era feito antigamente. Inclusive, se por acaso for feito um indiciamento sem fundamentação, você pode entrar com um pedido de desindiciamento através de um HC. Então você pode entrar com um HC pedindo ou o trancamento daquele inquérito policial ou o desindiciamento para que tire de você, tire do seu cliente aquele estigma de estar sendo o principal suspeito da prática de um crime. Eu já disse, já dei esse exemplo para vocês. Pense em uma situação. O namorado e a namorada estão no mesmo prédio, estão lá, fazem amor, vão dormir, e a namorada acorda de manhã muito louca, fala assim, eu vou pular dessa porra e pula. O cara perdeu a namorada, que era sua noiva, que ia casar, tava com o casamento marcado. Aí vira o delegado no outro dia e fala, você é meu suspeito. Olha o estigma que se traz em relação àquela pessoa. Não que ela não possa ter cometido aquele crime, mas primeiro tem que ter uma investigação prévia. Não pode ser feito assim, a moda caralha. O indiciamento depende obrigatoriamente de uma fundamentação. Tá joia? Outros pontos importantes. Indiciamento de magistrado ou de membro do Ministério Público não pode ser feito pelo delegado, tá bom? O indiciamento de um magistrado ou do membro do Ministério Público, quando existe alguma notícia de prática de crime, existe alguma investigação em relação a eles, tem que se informar a partir do momento que ele se torna o efetivo suspeito, tem que se informar ao órgão competente. Então, no magistrado vai ser às vezes o tribunal, às vezes vai ser o STJ, o STF, vai depender de qual magistrado estamos falando. Do Ministério Público normalmente vai ser o procurador-geral e às vezes também podem ter outros órgãos. Isso está definido nas suas respectivas leis orgânicas. O importante é que o delegado não pode simplesmente ir lá apontar o dedo para um magistrado ou para o membro do Ministério Público e dizer, acho que foi você que cometeu esse crime. Ele tem que primeiro encaminhar esses autos, esse inquérito, para a autoridade competente, para que eles possam autorizar e fazer esse tipo de investigação, tá bom? Outro ponto importante, foro por prerrogativa de função. O delegado pode simplesmente indiciar alguém que tem foro prerrogativa de função? Muitas vezes, na prática, essa investigação ela perdura bastante tempo, até por causa do foro. Às vezes o delegado ele até tem quase certeza que foi aquele fulano que é deputado. Mas a partir do momento em que ele vai apontar o dedo para aquele cara, ele tem que enviar os autos ao STF, para que o relator desse caso no STF determine se pode ser feita aquela situação ou não. O indiciamento é um ato privativo do delegado, só o delegado pode indiciar. Então nem o magistrado, nem o MP, nem o ministro do STF pode indiciar ninguém. Eles têm que pedir o indiciamento ao delegado, requerer o indiciamento, exigir o indiciamento ao delegado. Mas, para que ele possa fazê-lo, no caso do foro prerrogativa de função, ele tem que consultar a relatoria desse caso, que às vezes vai ser no tribunal, às vezes vai ser no STJ, às vezes vai ser no STF, dependendo do foro prerrogativa de função, tá bom? Então não esqueça de deixar nos comentários se você curtiu esse tipo de aula, essa didática ou não curtiu, e nos vemos na próxima.